Olá, meu nome é Nelita dos Santos, tenho 33 anos. Atualmente eu trabalho como recepcionista e hoje venho aqui para contar a minha história. Aos meus 10 anos eu comecei a ir para a igreja, influenciada pela minha irmã e pelo meu cunhado. E passei algum tempo na igreja, graças a Deus, com muita fé, vamos dizer assim. Aos meus 16 anos, eu comecei conhecendo outras meninas da igreja. E nisso, eu conheci um parente delas. E foi aí que eu me apaixonei, aos meus 16 anos. E ficando, completei meus 18 anos. Quando chegou a época que eu abandonei o Senhor. Por causa dessa paixão. A gente ia bastante em festas, em baladas, eu ia muito na casa delas. E, pra ficar muito mais perto dele, Porque pra ele, se tornou o alvo, na minha vida, assim. E a gente frequentava muitas baladas, muitas mesmo. Não era poucas, não. Ficávamos, de 1 a 2 dias em chácaras, nos divertindo e esquecíamos do mundo, vamos dizer assim. Mesmo eu gostando dele, aquilo surgia como uma vingança, Que eu era bem melhor então, E a minha vida, eu esqueci, nesse tempo eu esqueci totalmente da igreja, eu esqueci totalmente de Jesus, porque eu estava vivendo uma nova experiência. O diabo estava colocando assim na minha frente pratos incríveis que eu nunca tinha experimentado antes e eu estava gostando no momento, Só que eu não sabia o que isso ia me trazer mais pra frente. O inimigo, ele sabe da sua fraqueza, Ele não vai colocar na sua frente de imediato pratos grandes assim maravilhosos. Mas ele vai vindo aos poucos, de mansinho pra tua vida. E é aí que você tem que vigiar, porque se não vigiar você cai. Aí que eu comecei a conhecer as drogas também, Não todas, algumas assim, as mais usadas entre os jovens. Só que, o diabo, ele é muito astuto, Então, eu não ia precisar mesmo gastar meu dinheiro para comprar nenhuma droga. Porque ele levava de bandeja para mim e para as minhas amigas. Ele dava de bandeja, Tava ali na frente. E foi aí também que, como eu conheci essas pessoas que se sentiam muito grande na vida, que não é, eu comecei a ficar popular. Querendo ou não, a gente fica, Querendo ou não, as pessoas começam a olhar para nós com outros olhos. Eu não vou mexer com ela porque olha com quem que ela anda. Andava na rua, não tinha medo. As pessoas me encaravam, eu encarava e perguntava o que era, o que elas queriam, porque estavam me olhando, sem ter medo nenhum. Parece que você não tem nem amor dentro de você. O diabo vai tomando até isso da sua vida. Só que eu me sentia muito bem com aquilo. E hoje eu vejo muitos jovens assim. Muitos que saem da igreja e esquecem de Jesus, igual um dia aconteceu comigo. Porque essa vida não te dá nada, é só uma enganação. Quando você acaba a balada, você volta pra sua casa, é um vazio total. Bom, nessas saídas minhas eu comecei há um tempo a passar mal, Muito mal. E como eu bebia bastante, eu achava que era um problema no fígado, algo assim.
fui até o médico um certo dia, que eu já não estava aguentando mais. Aí eu descobri que eu estava grávida, já estava no 3º mês, né? E aí minha vida levou um outro rumo, aquele choque, né? Uma gravidez inesperada. E quando fui dar a notícia, né? Pra minha família, tudo bem, né? Minha mãe sempre, né, tá ali do lado. Mas quando eu fui dar a família a notícia pra outra parte, não aceitaram, né? Ele dizia que não era dele, né? E também algumas pessoas da família não aceitaram. E a maioria daquelas pessoas que viviam ao meu redor, aí eu já vi sumindo, uma a uma, de perto de mim. Nesse momento, a única coisa assim que eu sentia era só a tristeza e a rejeição de todos. Atualmente, assim, eu vejo agora bem claramente o propósito que o Senhor tinha na minha vida, o agir que Ele já estava movendo na minha vida para me voltar aos braços dele. Naquele dia eu estava completando 6 meses de gestação, né? Aí eu me lembro que eu estava no sofá, me deu vontade de beber água, eu fui levantar, só que aí no meu levantar, para andar assim, eu não sentia o chão, né? Só que também eu não sentia dor, só que eu também não conseguia ficar reta, era muito estranho, né? E eu estava, acho que eu me lembro assim, eu estava com a minha sobrinha novinha, né? E a minha irmã trabalhava, não estava em casa. E nisso eu fiquei esperando ela chegar. Assim que ela chegou, eu comentei com ela falou assim, vamos pra maternidade. E fomos. Chegando lá, eu tinha muito medo de hospitais, esses lugares. Eu tinha pavor desses lugares. Quando a médica falou que eu teria que ficar lá um dia internada, né, para ver o que era, a minha pressão subiu. A minha pressão foi a 24. E nisso começou o estado de pré-eclâmpsia, né, em mim. E nisso eu perdi a visão, né? Eu perdi a visão e me deu convulsão. Aí eu já não lembro de mais nada. Foi aí que eu apaguei. Olha, eu recebi uma ligação da minha irmã, né? Falando da minha irmã Nelita, né? Que ela precisou ser internada, né? Urgente na maternidade, porque a pressão dela tinha subido muito, né? E lá ela chegou a desmaiar, que a pressão subiu e ia ter tirado o neném, que ela estava correndo risco de vida. Naquilo, a gente ficou desesperado. Corri na minha mãe avisar da notícia. E lá eu e minha mãe ficou igual louca. Nós corria na casa dos irmãos, né, da igreja, de várias igrejas. Daí a gente pedia para orar, né, para estar intercedendo por ela, né, pela criança, né, para que Deus, né, vinha ter misericórdia. Daí nisso, depois a gente, naquela correria dela, ela foi lá para a maternidade para ver a minha irmã e eu fui orar, né, pedindo para Deus, né, para Ele entrar com providência. Naquele momento, né, que eu fiquei desacordada, aí foi um abalo, né, lá entre os médicos, porque eles acharam que não ia ter nenhuma sobrevivência ali, pelo modo que aconteceu. Aí um dos médicos chegou nela e perguntou, né, se fosse para salvar, quem ela gostaria. Eu não posso falar o que ela falou, né, porque ela não quis falar, assim, eu não me lembro se ela falou ou não, né, porque pra eles não ia, nem eu nem meu filho. Mas eles iam tentar, né, porque pra
praticamente estava nas mãos deles, né? Só que aí é que o agir de Deus, né? Que Deus queria mostrar algo a mais, né? Só que mesmo eu estando desacordada, aí tiraram meu filho. Ele, Vinícius, nasceu com 910 gramas. No momento assim, não me vem à memória o tamanho, mas era bem pequenininho, né? Parecia até um ratinho, bem pequenininho, né? E graças a Deus, eu agradeço muito ao Senhor que o meu filho nasceu vivo. Que muitos falam que muitas crianças, né? Praticamente assim, porque foi no dia que eu fiz 6 meses. Muitas crianças não têm a força para conseguir, mas a vitória foi grande, né? Meu filho nasceu e eu sobrevivi. Meu filho foi levado ao UTI neonatal, né? Foi colocado na incubadora, né? Por causa da respiração, essas coisas, todo esse processo. Pelo que me falaram, eu fui acordar depois de 3 dias, ainda até brinco, né? No 3º dia ressuscitei, graças a Deus. E aí começou a luta do Vinícius. E as orações também por ele. Nesse tempo não podia ninguém visitar, era só a mim mesmo, só a mãe para estar lá, né, cuidando. E eu ainda meia fraca, né, devido a tudo. Via ele ali naquele local, era muito triste. Eu lembrava, ficava passando na mente, né, toda a rejeição era mais triste ainda. Só que eu precisava de força. Eu precisava, muito. E muitas vezes, ali dentro mesmo, com ele, eu via muitas mães que tinha os bebezinhos dela também, que nasciam antes do tempo, e elas abandonavam lá. Parece assim, sabe, que Deus estava trabalhando ali em tudo, para mim ver tudo aquilo. Porque eu pedia força para ele, eu pedia. Então ele estava fazendo eu ver tudo aquilo para cada vez eu ter mais força para conseguir estar ali com meu filho. Foi aí que o Vinícius, ele teve um probleminha, né, que foi infecção no intestino, devido ao leite, né, de lá. A tristeza bate de novo e o medo. Eu falei, meu Deus, perdi meu filho dessa vez, né? Lutamos até aqui e agora eu vou perder? E aquilo de novo foi um choque. Vendo ele daquele tamanhozinho, cheio de tubos, você enxergava até as veias dele, até as menores, você enxergava, e a barriguinha dele toda inchada, sabe, toda inchada mesmo. Eu falei, perdi meu filho. Aí nesse dia, a minha irmã Terezinha foi visitá-lo. A minha irmã, ela veio me receber, né, mais na frente, pra me encaminhar até onde ele tava. Daí a gente chegou lá, né, eles fazem esse processo, né, de higienização. Daí, passando, eu entrei lá, cheguei assim, olhei, eu vi aquele tamanhozinho de bebezinho, muito pequenininho, muito mesmo, gente. E ele tava ali, peladinho, com um monte de cano ligado, né, naqueles aparelhos. Aquilo me deu aflição olhar. Assim, eu fiquei olhando e falando assim, por que, né, não colocar uma roupinha? É um bebezinho, sabe?
aquela sensação foi muito ruim, sabe? Ao mesmo tempo, sabia assim, era o meu sobrinho que estava ali e correndo um risco de vida. Naquilo ali minha pressão foi caindo, fui passando mal. Eu falava, nossa, como Deus dá tanta força, né? Minha irmã passando tudo isso. E Deus deu, viu? Ela foi guerreira. Ali vendo o filhinho dela daquele jeito ali, ela era forte, eu olhava nela e ficava admirado. Que eu passei mal. Ela foi, pegou uma cadeira pra mim, sentar, me socorreu ali naquele momento. E até eu me sentir melhor. Quando eu me senti melhor, eu levantei, olhei um pouquinho mais assim e falei, ai meu Deus, não consigo ficar mais aqui. Daí eu me retirei, eu falei, né, ajuda minha mesmo, serão as orações, que eu não tinha tanta força de sim que Deus tinha dado pra ela precisava dessa força. Meu filho continuou na UTI neonatal por mais 1 mês e meio. Já tinha se passado 1 mês, ele ficou mais 1 mês e meio na UTI, né, até pegar um peso. E nesse tempo todo eu não tive nenhum repouso, como fala que mulher tem que ter, né, depois que tem filho tem que ter um certo repouso. Eu não tive nenhum repouso, nada. As enfermeiras falou assim, uma vez chegou em mim e falou assim, mãezinha, o seu filho ele não vai mamar nos seus seios, né? Falou, porque devido ao tempo que ele passou aqui, ele não vai ter esse costume, igual as crianças que nascem, né? Normal. Aí eu falava assim, ai meu Deus, meu primeiro filho, toda mãe, assim, mãe mesmo, porque tem muitas, né, que não se importa com isso, mas uma mãe mesmo, quer isso, né? Quer sentir tudo isso de um filho, desde os primeiros passos. E aí, graças a Deus, recebemos a vitória, o Vinícius pegou peso, desceu pro berçário, e a minha vitória maior, o Vinícius, ele pegou meus seios, ele mamou, gente, isso é muito bom. Hoje, atualmente, o Vinícius já está com 11 anos e agora eu vou apresentá-los a vocês. Bem, Vinícius, aqui está. E mais um detalhe, quando aconteceu o incidente comigo da pré-eclâmpsia, tudo, o médico falou assim que eu não poderia ter mais filhos, senão seria muito arriscado. E graças a Deus estou aqui, mais um milagre de Deus. Meu outro filho, Vitor, está com 5 anos. Meu mais novo milagre, né? E aqui está, minhas bênçãos. Hoje, graças a Deus, eu estou na igreja, sirvo ao Senhor, sou auxiliar do Diaconisa na igreja, né? Essa é minha família, meu esposo, né? Graças a Deus, Deus me deu uma linda família. E o que eu falo, né, para jovens, ou mesmo adultos mesmo, né? Eu sei que muitas vezes nós sofremos decepções nessa vida e que passa muita coisa na nossa mente, né? Mas uma coisa eu falo, não se entrega, né? Jesus, ele é maior do que qualquer coisa, né? Pensa naquele dia onde Jesus sofreu tanto. Jovens, meninas, vamos dizer assim, que se apaixonam por meninos que estão no mundo, pense bem, pense se é isso mesmo que vocês querem. Porque a partir do momento que vocês saem da graça do nosso Senhor Jesus, o diabo, ele não vai ter dó de você, ele não vai ter dó da sua vida, ele não vai ter. Então pense, porque pra mim, ele me deu uma chance e você pode não ter outra, entendeu? Então fique nos caminhos do Senhor, porque Ele sim, Ele te dá vitória. Por mais que você pense que você não está suportando, mas para tudo tem um tempo certo, para tudo nessa vida tem o seu tempo. Então fique na presença do Senhor. Amém.